Já imaginou viver em um lugar tão quente que dá para fritar um ovo no asfalto? Muro derretido, nem a lixeira de plástico aguentou, dá até para assar cookies. Pois é, hoje a gente vai embarcar numa viagem pelos lugares mais escaldantes do planeta, as cidades onde o sol não dá trégua e o ar-condicionado é basicamente um item de sobrevivência. Estamos falando de cidades onde a sombra é mais valiosa que ouro, e onde, nos dias mais quentes, sair na rua é praticamente um esporte radical. Vamos descobrir como essas pessoas sobrevivem a temperaturas que parecem ter saído direto do inferno. Tem cidade onde o ar-condicionado não desliga nunca, onde a piscina é tão quente que chega a sair fumaça, e onde até a sombra precisa de sombra. E o mais impressionante é que com todos esses desafios, as pessoas nesses lugares aprenderam a se adaptar e até a tirar proveito desse calor infernal. Então prepara o protetor solar, ajeita o ventilador e vem com a gente nessa viagem pelas cidades mais quentes do mundo. E não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Quem sabe você não se inspira a fazer as malas, ou a correr direto para o lugar mais fresquinho que encontrar. Vamos nessa! Vamos falar de Phoenix, a fornalha no deserto. Phoenix, a capital do estado do Arizona, é uma das cidades mais quentes do mundo, e um verdadeiro forno no verão. Com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 45 graus Celsius, o calor em Phoenix se torna quase insuportável durante os meses mais quentes, e em alguns dias, as temperaturas já chegaram a incríveis 50 graus. Não é à toa que a cidade ganhou fama por ser uma das mais escaldantes do planeta. O calor é tão extremo que coisas simples do dia a dia podem literalmente derreter sob o sol. Em uma onda de calor, o muro de plástico das casas chegaram a derreter. Não foi uma boa ideia fazer o muro com esse material. Nem as lixeiras nas ruas se livraram, derreteram. Impressionante! Pneus de carro podem se desgastar mais rápido devido ao calor intenso, e as ruas se tornam praticamente desertas, pois o asfalto chega a ferver. Os restaurantes, conscientes do calor abrasante, colocam luvas de proteção para que os clientes possam abrir as portas sem queimar as mãos. E acredite, até as piscinas se tornam escaldantes, com a água aquecida ao ponto de ser quase insuportável. A situação para os moradores de Phoenix é bem difícil. Eles têm que se proteger do calor de maneiras criativas, evitando sair de casa nas horas mais quentes, se hidratando constantemente e ficando ao máximo dentro de ambientes com ar-condicionado. Nos piores dias, o calor é tão intenso que as pessoas realmente sofrem, com o risco de desidratação e queimaduras ao simplesmente andar na rua. Para os animais, o calor é ainda mais devastador. Muitos não conseguem sair para passear, pois as ruas ficam tão quentes que queimam as patas dos animais. Isso faz com que em algumas áreas, os donos de cães e gatos prefiram mantê-los dentro de casa, criando um ambiente seguro e refrigerado para os bichinhos. A vida em Phoenix durante o verão é uma verdadeira luta contra o calor, onde até as infraestruturas da cidade precisam ser adaptadas para resistir a temperaturas extremas. E mesmo com todos os desafios, os moradores de Phoenix continuam lidando com essa fornalha implacável, com muita resistência, e claro, muita criatividade para se manterem frescos em um dos lugares mais quentes do mundo. Se você acha que Phoenix é quente demais, imagina o próximo país. Bem-vindo ao Catar, um dos países mais quentes do mundo. Está localizado na Península Arábica, no Oriente Médio, encravado no Golfo Pérsico, e é conhecido por ter temperaturas altíssimas. Durante o verão, de junho a setembro, as temperaturas chegam a bater 50 graus. Sim. Você ouviu certo, 50. Difícil de imaginar como as pessoas vivem em um lugar assim. E com alta umidade em algumas regiões, a sensação é de estar dentro de um forno a vapor. Aí você se pergunta, como as pessoas sobrevivem? Bem, no Catar, ar-condicionado é rei. Eles estão em todo lugar, nos shoppings, claro, mas também nas paradas de ônibus, calçadas, parques e até em estádios de futebol. Quando estavam se preparando para a Copa do Mundo em 2022, eles inventaram estádios refrigerados com uma tecnologia de ponta para garantir que os jogadores não virassem frango assado.
Agora, a rotina do pessoal é bem adaptada para evitar o calor do meio-dia. Você não vê quase ninguém andando na rua ao meio-dia debaixo do sol escaldante. Eles acordam cedo, resolvem o que precisa logo pela manhã, e as atividades externas costumam ficar para o final do dia, quando o calor dá uma trégua, ou pelo menos tenta. A infraestrutura do país é de outro nível. Além de ar-condicionados potentes, o Catar investiu em uma arquitetura incrível e cheia de inovação. Doha, a capital, é uma cidade que parece saída do futuro, com arranha-céus espelhados e centros comerciais com sistemas de refrigeração até nas calçadas. Tudo é feito para deixar o clima mais suportável. O Catar é um país bem pequeno, cerca de 2 vezes menor que o estado de Sergipe. Mas eles compensam no estilo e na extravagância. Com uma das maiores rendas per capita do mundo, o país é cheio de contrastes, um deserto interminável de um lado e construções modernas do outro. Esse contraste entre tradição e modernidade dá ao Catar um charme único, e é também o que torna viver nesse forno gigante uma experiência bem fascinante. Essa é uma curiosidade interessante e um tanto futurista. Para combater o calor extremo, o Catar chegou a investir em uma ideia inovadora: criar nuvens artificiais para diminuir a temperatura nas áreas públicas e nos estádios. Isso mesmo! Eles projetaram drones em forma de nuvens, movidos a energia solar, que poderiam emparelhar sobre os locais mais quentes e fornecer sombra. A ideia era que esses drones controlados à distância gerassem sombra em pontos estratégicos, trazendo a incidência direta do sol e ajudando a reduzir a sensação térmica no solo. Cada nuvem dronada seria leve, feita de fibra de carbono, e voaria sobre o local desejado, funcionando como um guarda-sol gigante no céu. Mas será que deu certo? Bem, até agora, a tecnologia ainda não atingiu o nível de eficiência que eles queriam para fazer uma diferença significativa no calor. A ideia chamou muita atenção e trouxe grandes expectativas, mas acabou sendo mais viável como uma solução temporária e experimental, do que uma resposta para o calor escaldante. Em resumo, as nuvens artificiais foram uma ideia impressionante e bem criativa do Catar, que mostrou o quanto o país está disposto a inovar contra o calor. No entanto, parece que por enquanto, a tecnologia ainda precisa avançar mais para realmente competir com o sol árabe. No Catar, o calor extremo é um desafio para a saúde, especialmente para trabalhadores ao ar livre, como operários da construção civil, que especifica uma grande parte da força de trabalho. Durante os verões intensos, as temperaturas diárias podem ultrapassar os 50 graus Celsius, e isso leva a um risco elevado de insolação e desidratação. A mortalidade associada ao calor é uma preocupação constante, principalmente entre os trabalhadores migrantes que não podem estar acostumados a temperaturas tão altas e que trabalham em condições muitas vezes extenuantes. Nos últimos anos, o governo do Catar implementou algumas regulamentações para proteger os trabalhadores. Em 2021, novas leis foram aprovadas para proibir o trabalho ao ar livre nos horários de pico de calor, geralmente entre as 10 horas e as 15 horas e 30, durante os meses de junho a setembro. Além disso, as empresas foram obrigadas a monitorar a temperatura e a umidade para garantir que as condições de trabalho sejam seguras. Em muitos casos, devem fornecer água e áreas de descanso com sombra para reduzir o risco de problemas. No Catar, como em muitos países quentes, o lazer durante o dia geralmente ocorre em locais fechados e climatizados. Shoppings, cafés e centros de entretenimento com ar-condicionado são pontos de encontro muito populares, onde as pessoas podem escapar do calor e socializar com conforto. Esses lugares oferecem frequentemente entretenimento variado, desde cinemas até parques de diversão. Deixa aí nos comentários se você viveria em um país quente assim. E o que mais te impressionou? Aqui no Brasil temos regiões muito quentes também. A temperatura mais alta já registrada oficialmente no Brasil foi de 44,8 graus, na cidade de Araçuaí, em Minas Gerais, no dia 19 de novembro de 2023. Esse valor superou o recorde anterior, de 44,7 graus, registrado em Bom Jesus, no Piauí, em 21 de novembro de 2005. E vamos ficar por aqui, que já está até dando calor com essas temperaturas tão altas. Viajamos nesse vídeo por alguns lugares mais quentes do mundo.
Vimos como cidades como Phoenix, nos Estados Unidos, enfrentam verões escaldantes. Como o Catar lida com temperaturas extremas no deserto e como o Brasil também não fica atrás com os recordes impressionantes de Araçuaí, em Minas Gerais, e Bom Jesus, no Piauí. Esses lugares nos mostram não apenas o poder da natureza, mas também a incrível capacidade de adaptação das pessoas que vivem nessas regiões. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal para mais curiosidades. Até logo!